Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Aqui está o nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos aqui no nosso canal, Godoy1x. Para resgatar o seu bônus é muito fácil, o link está na descrição do vídeo, nosso comentário fixado. Vocês baixam na hora de realizar o seu depósito, baixam o XBet, realiza o seu depósito, insere o nosso cupom e resgata bônus em dobro. Aproveite a Supercopa da Itália, jogo entre Inter e Lazio, com o nosso cupom para você resgatar bônus em dobro na 1xBet, combinado? Bom, galera, vamos falar aí sobre esse, próximo reforço do Flamengo. O Flamengo conseguiu ali acertar com a Roma, já vinha, acertado com o atleta, com o Matias Vinha, e agora com a Roma. Então, possivelmente nas próximas horas já teremos a confirmação e o anúncio oficial do Flamengo. Novo lateral esquerdo do Flamengo, o uruguaio Matias Vinha. Creio que o técnico Tite vai ficar bem satisfeito com essa contratação, porque a gente vai entender um pouco sobre suas questões táticas. A gente já havia falado, inclusive, dessa buscar qualificar a saída, né? É um jogador com perfil diferente do lateral esquerdo atual do Flamengo, né? O Ayrton Lucas. Então, o técnico Tite terá dois laterais bem diferentes que podem ser utilizados de forma diferente. E o mais importante, cara, você tendo os dois disponíveis, o Ayrton Lucas e o Matias Vinha, eles têm perfis completamente diferentes. Você pode potencializá-los de acordo com o contexto tático. É melhor, ninguém precisa sacrificar ninguém. Melhor roteiro possível. Então a gente vai entender um pouquinho sobre essas mudanças. Inclusive, pelo jogo, do Flamengo contra o Audax, que foi uma manutenção de um esquema, uma manutenção de um estilo de jogo que o Tite já havia proposto no final da temporada passada, inclusive acabou nomeando ali os titulares, aqueles jogadores que haviam jogado. Então a gente já tem inclusive algo para balizar, que é no jogo contra o Audax. Pedir só para você deixar o seu like, deixar a sua curtida, eu sempre esqueço, então para você não esquecer também, cara, deixa o seu like, a sua curtida, que sempre nos fortalece, nos ajuda bastante e ajuda o YouTube compreender que você gostou, para ele fortalecer ainda mais a nossa comunidade. Então não se esqueça de deixar o seu like, e claro, o amigo que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Por aqui a gente vai debatendo, cara, informação, notícias, análise, opinião. Então chega junto aqui para acompanharmos juntos essa temporada do Flamengo. Para começar, eu trouxe até com algumas imagens aqui do jogo e a gente vai conseguir entender bem qual é o propósito ali do Matias Vinha, como está inserido o Ayrton Lucas e como você consegue potencializá-los. Pode ter um plano B. Se o Tite quiser, ele consegue até inserir com essa contratação, porque tem dois estilos bem diferentes, né? Aqui eu trouxe até essa imagem para vocês, no vídeo que a gente acabou analisando ali o time do Audax, nessa partida do Flamengo contra o Audax. O Arrascaeta, por circunstancialmente, estava fechando ali o triângulo, pelo lado direito, ali tinha o Luiz Araújo e o Varela. A mesma dinâmica que acontece pelo lado direito, acontece pelo lado esquerdo. Nas questões da formação dos triângulos, é tudo igual. O que muda, obviamente, são jogadores que acabam caindo por aquele setor, mas a dinâmica é a mesma. Olha onde o Varela tá. Perfeito. O Varela tá aquele lateral de apoio, na ocasião aqui ele tá como apoio. O Luiz Araújo vai até fazer a diagonal, ali na próxima onde está o bandeirinha, para vocês entenderem, então ele vai fazer o movimento externo. O Arrascaeta tá ali porque o Arrascaeta tinha essa liberdade. Pois bem, essa movimentação do Varela que vocês estão vendo aqui, ele não tá no escorredor da velocidade, ele tá no corredor do meio espaço. É a mesma dinâmica que acontece pelo lado esquerdo, que consequentemente não é uma dinâmica que favorece, que potencializa o jogo do Ayrton Lucas. O melhor Ayrton Lucas que a gente viu, inclusive, com a camisa do Flamengo, é o Ayrton Lucas do Vitor Pereira. O Ayrton Lucas do Vitor Pereira, ele é praticamente um lateral barra ala, tendo todo o corredor em sua extensão de linha de fundo para explorar. Então você junta um atleta de velocidade, um atleta de força, que é o Ayrton Lucas, e o coloca no espaço de velocidade, no espaço de força, que é esse lado mais externo do campo, beleza. Isso vai casar, combina, e aí o cara acaba sendo potencializado. Nessa dinâmica aqui, que é um lateral que cai mais por dentro, que é um lateral que está no meio espaço, eu tô até com a pranchetinha aqui pra gente também trazer aqui, ele não vai ser potencializado, porque é o Ayrton Lucas. O que exige aqui o Ayrton Lucas? É construção, passe mais curto, não é a sua principal, a sua principal característica, que é a ultrapassagem, o que é bom pro Vinha. O Vinha trabalha dessa forma. Inclusive no nosso vídeo que a gente trouxe, explicando, falando um pouquinho sobre o Vinha, mostrando jogos recentes dele, inclusive na seleção uruguaia e tudo, a gente vou deixar o link aqui para você que ainda não viu. Deu mole, tava tirando férias, no período de férias, tá aqui o link. Então você que não viu, consegui relembrar, tal, com algumas dessas ideias. Então tá aqui. Pois bem,
Outro momento do jogo, o que a gente vê? O Cebolinha, ele fica bem espetado. Quem ocupa o espaço de velocidade nessa dinâmica do Tite é o Cebolinha. Então o Cebolinha, ele fecha aquele corredor, o que nos faz lembrar, na época, logo que chegou o Cebolinha, aí também havia chegado recentemente o Ayrton Lucas, com o Dorival Júnior. O Dorival tinha aquele time, né, alternativo para todo mundo jogar, e aí botavam eles no Campeonato Brasileiro. O Cebolinha e o Ayrton Lucas batiam cabeça o tempo todo. Era em alguns momentos, parecia até... Era constrangedor quando a gente via no estádio, porque a gente via nitidamente que não foi criado nada ali, nenhum circuito, nada, não havia orientação nenhuma para que os caras eles batiam cabeça. Por quê? Os dois se sentem confortáveis vindo daquele espaço, né, mais aberto, né, próximo à linha lateral. A diferença é que o Everton Cebolinha está posicionado como estava na época, como um atacante, como ponta, e o Ayrton Lucas precisa vir na velocidade. Aí trombava o tempo inteiro. E aí tá lá, o Everton Cebolinha bem aberto, né? Inclusive quando ele consegue... A jogada do gol passa até por isso, né? Ele tá espetado lá, consegue encarar ali o 1 contra 1, muito bom no 1 contra 1, e aí sobra ali pra ele. Segundo tempo, olha a condição. Houve algumas substituições, tal, ali e tal. Cebolinha, tá aberto, Vitor Hugo se aproximou, formação no triângulo. Ali o Ayrton, parece até que ele tá coçando a testa, né, cara? Essa imagem é muito bacana, muito emblemática. Não é a dele, porque ele tá sem um corredor de velocidade. Então, isso aqui é o do Vinha, tá? Então, esquemas táticos. Esse 4-3-3, quem ocupa aquele corredor é o camisa 11, é o Everton Cebolinha. Então, pro Vinha, ele encaixa ali como lateral de construção e mantém, né, aberto ali o Everton Cebolinha. Eu acho que não tem nenhuma dúvida. Contudo, você terá ali um Ayrton Lucas que pode ser muito útil e muito potencializado no momento, inclusive quando não tiver o Everton Cebolinha. E aí eu explico por quê. O Everton Cebolinha, o Ayrton Lucas vai trabalhar como ponta? Não, óbvio que não. Colocar o Bruno Henrique, que hoje é o substituto imediato do Everton Cebolinha, né? Corrente que a gente tem visto. Ok. O Bruno Henrique, ele não é tão potencializado assim. Apesar do próprio Bruno Henrique ter falado, né, que vai priorizar a sua posição, e a sua posição é o ponta esquerdo, talvez nesse esquema do Tite. Mas o Tite pode muito bem, como um treinador tem um plano B, usar uma outra estratégia, mudar a sua formação. Num jogo que o Flamengo não tem o Pedro e não tem o Everton Cebolinha, vai entrar o Gabigol e o Bruno Henrique. Você vai manter um 4-3-3, podendo potencializá-los e colocá-lo um do lado do outro na frente? Pois então, aí entra o Ayrton Lucas para ser potencializado também. Estamos partindo sempre, galera, da premissa de potencializar o atleta em prol do coletivo. Perfeito? Vamos lá. Você não tem... Esse aqui é o Flamengo, né? 4-3-3 e tal, né? Normalmente aqui com Arrascaeta, Gerson, esse aqui é o Flamengo, né? O Arrascaeta tem a liberdade para fazer as triangulações pelos lados, né? Mas esse aqui é a ordem normal aqui do Flamengo, 4-3-3, perfeito. Você não tem o Everton Cebolinha, você não tem o Pedro. Você vai colocar o Bruno Henrique aqui, você está privilegiando o esquema. Se você quer potencializar os dois, você coloca os dois onde eles melhores rendem, perfeito. Quem vai fazer esse lado aqui? O Arrascaeta? Que aí você muda o esquema. O Arrascaeta vai ser o meia esquerda para botar velocidade, você não vai ter profundidade nenhuma. Nenhuma profundidade. Então o que você faz? Ayrton Lucas. Te dá profundidade pelo lado esquerdo. Ele vai ter o corredor da ultrapassagem, porque o Arrascaeta pode chamar, né, o seu marcador, ele vai ter o corredor. Então você acaba tendo essa válvula de descida. Muito mal comparando, é a mesma lógica do Flamengo 2022 do técnico Dorival Júnior pelo lado direito. É a mesma lógica. Você utiliza, né, era o Everton Ribeiro, não vai te dar profundidade. Pedro e Gabigol não vai te dar profundidade. Você fica sem profundidade. O que faz? Joga o Rodinei para te dar profundidade. Mesma ideia. Ultrapassagem acontece pelo lado esquerdo. Então, dependendo de algumas circunstâncias, porque com o Everton Cebolinha, óbvio, o corredor está fechado, ele precisa mais de um construtor, lateral cai no meio espaço, deixa o ponta no espaço de velocidade e aqui você não vai potencializar. Então, o Tite ganha óbvio, né, um lateral para o seu plano A, pelo que a gente tem observado, né, aquilo que ele tem feito, muito cedo ainda para falar sobre esse ano, mas foi uma continuação, então é o plano A, e ele vai ganhar, então, para o plano B, se ele quiser alterar para potencializar. Então, dois jogadores de características diferentes, bem diferentes, perfis diferentes e condição de jogo bem diferente. Acaba sendo interessante, é aquilo, né? Isso, de fato, acaba sendo um reforço do elenco. E essa negociação, né, acaba envolvendo ali cerca de 8 milhões de euros, mas tendo ali alguns gatilhos de bonificação. Entre esses gatilhos, caso de conquista, né, do Vinha numa Copa Libertadores, do Campeonato Brasileiro, ele ganha 500 mil,
euros cada conquista, podendo então no máximo até ali totalizar cerca de 9 milhões de euros. Então é mais ou menos aquilo que o Flamengo vai pagar, parcelado, né, em 4 parcelas, pagando até a última parcela em 2027. É um modelo que o Flamengo já tem feito, né, nas últimas janelas. Então é isso, galera, vou encerrando o vídeo por aqui. Um grande abraço a todos vocês, não se esqueçam de deixar o like e deixar a curtida, que é sempre muito importante. Um grande abraço a todos, tamo junto e valeu!